Queridões, mais um encontro. A gente vai avançando pela história do Brasil. Agora a gente vai falar do começo do século XX. A matéria de hoje é a Primeira República. O período coberto é de 1889 até 1930, destacado aqui na direita. Esse tema você pode encontrar ele às vezes em livros com outro nome. Os historiadores já chamaram esse tema de República Velha. Vou puxar aqui para a gente dar uma olhada. E também de República Oligárquica. É comum que você encontre dessas maneiras. República Velha por se tratar do primeiro momento da República Brasileira, uma república antiga que passou por muitas mudanças. E República Oligárquica por utilizar o termo grego oligarquia, que é a ideia de um governo de poucos. Esse trechinho está tirado aí da Wikipédia. Ele diz que é a forma de governo em que o poder político está concentrado num pequeno número pertencente a uma mesma família, um mesmo partido ou grupo econômico. É essa parte que vai interessar a gente. A Primeira República vai estar bastante ligada a um certo grupo econômico. Essas imagens aí têm a ver com isso, a gente vai entender melhor nos próximos momentos. Vamos seguir. A Primeira República foi marcada pelo coronelismo. Os coronéis eram os donos das fazendas mais ricas, pessoas que lá durante o período regencial entre 1831 e 1840, ou seja, quando o Brasil ainda era um império, tinham recebido autorização para se tornar chefes de forças militares locais, por isso o nome coronel. A coisa foi continuando, o nome perpetuou e todo fazendeiro muito rico, muito influente, era conhecido como coronel da região, normalmente porque ele tinha esse poder de organizar uma pequena parcela ali da Guarda Nacional. No caso da República, os coronéis vão adquirir uma espécie de poder maior. Na República, o voto passou a ter uma importância grande. A gente viu na nossa última aula que o voto na República se tornou universal, um universal entre aspas aí, porque era para homens, só homens, maiores de 21 anos, alfabetizados, analfabetos não votavam. A universalização é porque não tinha mais a questão de renda para votar, mas durante o período da Primeira República, o voto acabou tomando uma configuração diferente. Essa imagem aí é bastante representativa. A ideia aí do voto de cabresto, que foi aquilo que se tornou comum no período da Primeira República, é porque os coronéis, os chefes das famílias tradicionais e ricas das fazendas, tinham o hábito de guiar os eleitores para que eles votassem num grupo específico ou num político específico. Ou o eleitor votava, ou ele era punido, aí perdia a ajuda de grana para remédio que precisava, o próprio emprego que às vezes ele tinha, aquela assistência para manter a família dele. Em troca, óbvio, o político era o cara que se tornava o responsável pelo governo e conseguia, tendo o poder do governo na mão, não só bancar essas coisas como o remédio da pessoa doente ou o emprego daquele que precisava, como usava o próprio governo a seu favor. As charges dessa época eram muito comuns e você repara que, óbvio, que o eleitor é mostrado como um animal, o burro. O cabresto é, na verdade, essa pequena peça aqui que faz o controle do rosto, da cara do animal e que é utilizado para guiar ele. Aqui, no caso, ele está sendo guiado até a urna, até a votação. Então é por isso que a gente fala de uma república oligárquica, por isso que você pode encontrar com esse outro nome. A gente está falando de uma república onde os donos das fazendas eram os caras mais poderosos, os caras mais influentes e aqueles que conseguiam mexer mesmo no jogo de poder, fosse com voto de cabresto, fosse com sua influência política e econômica, para se tornarem os principais, os grandes políticos. A influência disso aí foi muito além dessa votação local, tá? Do voto do cabresto. Ele não influenciava só a vida do cara que vivia na cidadezinha dele. De fato, o lance dos caras concentrarem tanto poder acabou criando uma política que ficou conhecida como política do café com leite. Exatamente pela riqueza dos grupos que plantavam café, que era o principal produto da época, em São Paulo, e no caso dos produtores de leite e seus derivados, aí, como queijo e tal, de Minas Gerais, se estabeleceu uma política que funcionava da seguinte forma: constantemente na presidência da República, ou seja, o candidato a presidente era articulado entre São Paulo e Minas Gerais, e aí a charge da gangorra, porque ora São Paulo estava para cima, ora Minas estava para cima. Era comum que a gente tivesse, durante o período da Primeira República, um candidato de São Paulo
depois um candidato de Minas, depois um candidato de São Paulo, um candidato de Minas, mostrando aí que esses dois grupos controlavam a política da parte da presidência e, consequentemente, uma outra charge da época mostra São Paulo e Minas controlando o Brasil. Todos os caras aqui embaixo pedindo ajuda são os outros estados, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia. Foi um período de dominância desses dois estados, teve um breve momento em que eles não estavam no poder, não necessariamente candidatos que nasciam em São Paulo e em Minas, mas sempre candidatos que tinham o apoio dos principais políticos paulistas e mineiros, ok? E como eu falei do café de São Paulo, o café era certamente o principal produto desse período. Tá? Alguns historiadores gostam de dizer que esse é o período do ciclo do café, onde a economia estava ligada à produção de café de maneira muito intensa. Existem fotografias da época que mostram carregadores de sacas de café. O café era o principal produto do Brasil e isso teve uma implicação forte na política. Durante esse período, se constituiu o que foi chamado de Convênio de Taubaté. O Convênio de Taubaté foi uma espécie de reunião de grupo construído pelo governo. Tá? Esse convênio estabeleceu que as perdas com o café, ou seja, quando houvesse uma baixa de preços internacional, alguma coisa desse tipo, quem iria comprar os estoques sobressalentes do café seria o próprio governo. Bom, faz muito sentido, já que os paulistas conseguiam influenciar a escolha do presidente e os paulistas mais ricos eram interessados nessa escolha, tinham poder político. Faz sentido que o governo, pelo menos do ponto de vista deles, faz sentido que o governo bancasse parte dos prejuízos. O que não fazia sentido para todo mundo era, quando o café estava com preço ruim, o governo comprava o café, mesmo que fosse só para queimar e não para distribuir para a população, usando os impostos que todo mundo tinha pago. Era uma maneira do governo federal, no caso aí a gente está falando do poder que está na mão do presidente, beneficiar justamente os mais ricos. Bom, o período da República parece ser um período onde a população não teve tanta participação. A gente fala de oligarquias, né, de pessoas muito ricas, grupos muito ricos que controlavam a política. A gente já falou que os militares foram os responsáveis pelo início da República na última aula e parece que a população assistiu a todo esse processo sem muita participação. A gente vai ver agora que algumas revoltas mostram que isso não é bem verdade. Algumas revoltas rurais foram muito importantes, mexeram muito com a percepção mesmo de como a população estava lidando com esse período de começo da República. Tá? Uma das principais foi a revolta de Canudos. Canudos foi uma região aqui mais ou menos no norte da Bahia, toda essa área marcadinha que seria a região onde houve influência desse pessoal de Canudos. Foi uma instalação organizada por um líder religioso, Antônio Conselheiro. Ele acreditava na monarquia, ele se colocava como uma espécie de messias, assim, um cara enviado por Deus. Conseguiu mobilizar um grupo de mais de 20 mil habitantes para realmente ocupar a região de Canudos, aí, no caso a vila de Canudos. Ele acabou se colocando como uma ameaça ao governo federal e tropas do governo foram enviadas, aliás, mais de uma vez para tentar acabar com a cidade. Quando finalmente conseguiram, deixar um número enorme de mortos e desabrigados e pessoas refugiadas que acabaram sofrendo aí com esse episódio. Ainda do lado rural tem mais duas coisas que eu queria comentar. Uma é a guerra do contestado. Contestar é disputar alguma coisa, e o contestado era essa regiãozinha destacada aqui, na altura ali de Santa Catarina, perto do Paraná. Ela era uma região de disputa entre esses estados. Algumas pessoas acabaram aproveitando para ocupar essa região, para plantar, mesmo se estabelecer na terra, montaram uma comunidade mais ou menos buscando a igualdade e tal. Também foram atacados pelo governo, também um processo aí bem violento. E o último tipo de movimento rural que eu queria citar aqui é o próprio cangaço, que era a questão da violência se expandindo pelo Nordeste, um Nordeste já muito miserável, numa situação muito precária, e as figuras de destaque foram Lampião e Maria Bonita, que foram figuras líderes, né, mesmo do cangaço, cangaceiros aí que representavam bastante essa coisa da revolta popular, e que atravessaram o Nordeste aí, espalhando violência, mas de certa maneira conquistando o apoio do povo, porque iam contra essa miséria estabelecida.
A gente também tem revoltas urbanas, assim, revoltas que aconteceram na cidade, provando que a população, tanto no campo quanto na cidade, não estava exatamente satisfeita com a República. Essa é uma das que eu mais gosto de tratar, é a revolta da vacina. Aconteceu aqui no Rio de Janeiro, em 1904. O Rio de Janeiro passou por um período de mudanças bastante profundas no começo do século XX, nesses primeiros anos aí, especialmente porque o presidente Rodrigues Alves, que assumiu em 1902, fez bastante reforma pela cidade e com o auxílio do prefeito Pereira Passos de então, aliás, até seguindo as ordens do prefeito, a cidade teve uma série de cortiços, que eram as casas onde as pessoas moravam, espécies de casas gigantes, onde moravam às vezes 50, às vezes até mais famílias, em condições de higiene muito ruins, diga-se de passagem. O período da revolta da vacina é um período de mudanças na cidade do Rio. Alguns desses cortiços foram destruídos para construir grandes avenidas, para melhorar certas partes da cidade. É o período de surgimento das favelas também, já que as pessoas foram sendo expulsas das suas casas e foram ocupando os morros por não ter opção. E a revolta da vacina acontece porque um médico chamado Oswaldo Cruz, aí até sob as ordens do prefeito, estabeleceu uma vacina contra a varíola. Era uma doença bastante perigosa na época e bastante disseminada no Rio. A vacina foi a primeira vacina a se estabelecer como obrigatória, então as pessoas eram obrigadas a tomar a vacina, obrigadas a ter seu braço furado para tomar a vacina. Vacinas eram coisas novas, as pessoas tinham um pouco de medo e até por isso, durante o período da obrigatoriedade da vacina, as pessoas começaram a se revoltar, a ir para a rua. A gente vê mesmo um primeiro movimento popular aí de insatisfação com a questão da vacina, mas transbordando para as questões de miséria, para a despreocupação do governo e para esse ataque mesmo, que acontecia aí com uma reforma da cidade, no caso, que não levou em consideração os mais pobres. E fechando aí as revoltas urbanas, a gente tem a revolta da Chibata. É uma revolta de 1910, uma revolta concentrada aí no corpo militar. Interessante porque os militares na época eram compostos por uma classe média mais baixa que estava se formando nas cidades. E a revolta da Chibata foi uma revolta contra o tipo de punição da Marinha que envolvia violência. Era comum que quando uma pessoa transgredisse de alguma maneira, ou seja, quebrasse alguma regra, às vezes até simples na Marinha, as pessoas fossem punidas com chibatadas. E aí essa revolta explodiu, liderada por um negro, o que é muito marcante, João Cândido, um homem que ficou conhecido na época por sua força mesmo. E eles brigavam essencialmente contra o fim dessas punições, mas também pelas péssimas condições de trabalho na Marinha. Uma revolta aí que mostra mesmo a insatisfação da população também com o lado do governo, que é o lado aí das Forças Armadas, especificamente da Marinha. Bom, para a gente fechar esse tema, eu queria destacar aí 4 pontos que eu acho que servem como um resumo bacana para você depois poder se concentrar quando for trabalhar isso em outras situações. Primeiro, que você tenha em mente que esse período da Primeira República, esse é o nosso ponto 1, é um período de poder para os coronéis. Tá? Os fazendeiros ricos e poderosos influenciavam a sociedade controlando ali a política local e especialmente utilizando o voto de cabresto. Vou lembrar você que durante o período da Primeira República o voto era aberto. Isso significa que você muitas vezes tinha que declarar em quem estava votando, tinha que dizer. Essa era a maneira que o voto era controlado. Por isso a ideia do eleitor como o burro que é levado para votar, porque o cara tinha como saber em quem que cada eleitor ia votar e depois punir ele, nem que fosse aí tirando um emprego ou diminuindo uma grana para alguma coisa que ele precisasse de saúde. Segundo ponto que eu queria trabalhar com vocês, como resumo desse tema, a política nacional, que foi mesmo controlada por São Paulo e Minas, que se alternaram aí, os seus grupos políticos, no caso, na presidência, nessa política que ficou conhecida como café com leite, por combinar aí os principais produtos econômicos das duas regiões. A gente aproveita para entrar no terceiro ponto, falando do café, já que o café assumiu uma importância enorme na economia, que acabou influenciando a política. A gente viu lá aquele acordo para que se comprasse café quando fosse necessário, inclusive pelo governo.
E o quarto ponto é que, ainda que a população tenha esse destaque reduzido aí na parte, quando a gente está estudando a Primeira República, é válido a gente lembrar que essas revoltas que a gente viu no campo e na cidade mostram que existia sim uma insatisfação com essa nova forma de governo, que a população não estava exatamente feliz com as condições sociais que tinha e que existia um desejo de mudança que não estava só ligado à política, né? Tá ligado a uma melhoria de vida. Tá? A gente vai trabalhar melhor o final desse período numa aula futura, como é que essa Primeira República se fecha em 1930. Até lá e um abraço para vocês.